Hoje é sábado, 5h30 da tarde. Às 10 horas eu pego o meu ônibus de volta para Altamira. Então esse é o último vídeo que eu vou gravar a partir de Belém sobre a COP30. Enquanto eu livro esse lindíssimo apartamento da minha bagunça, eu continuo vendo e analisando o último Calma Urgente. Falando. Que assim, você lembra quando a gente falou sobre a regulamentação do aplicativo? Tá aí uma discussão que eu não acompanhei. Quer dizer, sei que teve, né? Mas... Sim. De que na hora que você regula isso, você legaliza uma coisa... Mas esse fundo não está regulando nada, Bruno. Eu vou chegar no meu ponto. Vou chegar no meu ponto. Não está regulando nada. Mas, na verdade, assim, quando você fala que isso é melhor do que nada, é um argumento fácil. Fala, tudo bem, do que nada, ele é melhor. Mas o perigo que esse fundo tem é que é o seguinte, ele, legitima uma lógica que, na minha visão, vai ser crônica. Inteligente o Bruno. Boa parte das críticas que eu venho tendo sobre a minha crítica ao TFFF é que ele é melhor do que nada. Unicamente é inviável para a escala do nosso problema. Eu acho que o passo que tinha que estar sendo dado não é de chegar para os bilionários e falarem, temos aqui uma oportunidade de investimento novo, por favor, quem sabe 5% ao ano. Se a gente não salva o Congo, a gente não vai ter mais indústria bélica. Entendeu? Tipo assim, cara, vamos taxar bilionário, vamos taxar o mercado financeiro. Sim, mas vamos tirar de onde o dinheiro realmente está para salvar essas florestas. Eu concordo, mas a cooperação internacional não tem poder de incidência sobre a política de taxação dos Estados-nação. Não existe nem sobre o petróleo, nem sobre coisa nenhuma. Mecanismo para taxar bilionário em nível internacional. Você não obriga um país a fazer nada. Não, ninguém Os países são soberanos. Nem ao fundo. Então, sim, nem o fundo, justamente. Então, por isso que ele precisa ser atrativo. Porque a gente está falando, por definição, a gente não tem um exército do governo mundial capaz de prender os bilionários que não contribuírem, correto? Então a gente está falando... Agora, um exército para prender quem está desmatando, a gente tem o nosso exército. A participação voluntária dos países. Se eles não forem atrativos, se não houver incentivo, é muito mais difícil. Eu concordo. Então, assim, no nível de cada Estado-nação... A gente falar, não, o Brasil deveria ter uma taxação mais agressiva dos seus ultra-ricos e parte do que essa taxação deveria financiar é a proteção ambiental aos ecossistemas vitais do Brasil, sem nenhuma dúvida. Que os Estados Unidos deveriam taxar mais os seus ultra-ricos e eventualmente contribuir não só para a preservação dos seus próprios ecossistemas, mas também o de outros países, dado o tipo de contribuição crucial que eles fizeram para a própria mudança climática, a responsabilidade que eles têm, também não tenho nenhuma dúvida. Aí nessa hora começa aquela historinha para mostrar que a pessoa é de esquerda, tem que taxar ultra-rico, isso nem está na discussão, né? Vamos falar da COP, né? Se esse mecanismo tinha alguma chance de dar certo, ou se era conversa para boi dormir, a gente perdeu tempo e não está lutando contra a BR-319. Mas, por definição, essas decisões de taxação, etc., elas são dos países. Elas não são da COP ou de nenhuma instância de cooperação internacional. Então, o que pode se esperar de um espaço de cooperação internacional é a criação de mecanismos de adesão voluntária. O que eu esperava é a oposição a obras desastrosas na Amazônia. Se esses mecanismos tiverem bons atrativos para aumentar a possibilidade dessa adesão acontecer, melhor, entendeu? Eu acho que a gente está esperando de um espaço uma coisa que esse espaço não vai poder entregar. Se o que você está esperando da COP é que saia-se da COP com uma maneira de obrigar todos os países do mundo a taxar seus bilionários, você está esperando a coisa errada do espaço errado. Eu não. Tá, o que esperar da COP? Essa é uma pergunta boa, né? Eu esperava ver os povos indígenas se manifestando furiosamente contra o plano de morte. Aconteceu na primeira semana, a cúpula dos povos e tal. Por que não agora, nessa segunda fase? Eu não entendo isso. Não estou esperando isso mesmo e vou passar para o Greg logo, mas eu não estou esperando isso da COP. Mas a gente começou nosso papo falando da importância simbólica e de como a COP gira o debate público. De qual é o tamanho
das possibilidades que a gente é convidado a imaginar, e mais importante do que isso, assim, é mobilizar e... Meu Deus, o Bruno é um enxadrista do debate, né? Porque a coisa é difícil, né? Antes era o que tinha que ser feito, depois passa a ser o que esperar da COP. A coisa não tá fácil também no meu diálogo com o professor Paulo Giraldelli. É pedir e é votar em torno disso. A minha preocupação, e acho que vai ser um fato consumado, é que a gente vai ser vendido como um sucesso da esquerda brasileira entregar uma nova possibilidade de lucro para o mesmo mercado financeiro que... Pois é, eles gravaram isso na última segunda-feira, né? Eu já tô no sábado de noite, né? Então eu já sei que nem isso, né? Nem esse sucesso aí. Investiu desde a sua criação com o mercado de escravidão, entendeu? Na destruição da mesma biosfera. Então, assim, o nosso sucesso dessa COP mais emblemático vai ser um convite ao mercado financeiro. Já não foi porque flopou. De investir na salvação de florestas tropicais, muito questionável. Porque, novamente, $4... E aí eu vou me repetir. Eu não acho que a COP vai chegar e falar, vamos taxar os bilionários e está aqui assinado o acordo. Nunca. Mas esse é o horizonte político que precisa ser enunciado, especialmente na Amazônia, especialmente pelo Lula, que falava isso nas outras COPs, mas na... Parece, eu ouvi falar, que nem uma menção à necessidade de parar a devastação das florestas tropicais a gente vai ter aqui nessa COP30. Que era para ser a COP da floresta, né? Só se for a floresta dos arranha-céus de Belém. A COP dele, ele não fala. Tudo bem, quero ouvir o Greg sobre isso, mas o meu único ponto que eu adicionaria antes de passar... Ai, que bom, eu também queria ouvir o Greg sobre isso. Para o Greg é o seguinte, aí fica a tensão entre o horizonte simbólico e a negociação real. Do ponto de vista da negociação diplomática, de cooperação internacional, de sentam as autoridades, dialogam, chegam em conclusões, a criação de um fundo como o TFF é indiscutivelmente um sucesso. Mas a negociação diplomática, ela se dá na base daquilo que os países podem voluntariamente oferecer e nos limites que cada governo entende que tem politicamente e domesticamente, vai levar isso para uma negociação internacional. Do ponto de vista da enunciação de um horizonte simbólico e político a qual aspirar e de aonde que a gente situa o problema, eu concordo que é completamente insuficiente e um fracasso. Então, o que Esse que a é meu gente... ponto. O que a gente quer, né? O que a gente espera desse espaço? A gente espera que ele seja um espaço um pouco Fórum Social Mundial, né? Um espaço de enunciação de horizontes possíveis e de mundos imagináveis, e que mexa com a imaginação política mesmo e com as aspirações políticas dos povos. Isso é uma... Opa, tem coisa importante aqui, viu? O que acontece? Vocês viram? Eu tô vendo pela primeira vez, eu não sei o que ela vai falar, né? Eu tô só adivinhando, né? Mas ela tá falando de dois espaços, né? Um de Fórum Social Mundial. Será que isso não foi a primeira semana, a tal da Cúpula dos Povos, que eu tô reclamando tanto que os povos já foram embora? Será que o problema não tá nessa separação? Vocês entendem o que eu tô falando? Enquanto eu tava lá em Altamira, acompanhando de fora na semana passada, os povos fizeram uma marcha linda, eles invadiram a Zona Azul e eles cercaram a COP. Maravilha. Por que agora assumiu tudo? Por causa dessa visão dualística da COP, né? Um lado, Fórum Social Mundial, e o outro lado, ela vai explicar agora, eu suponho. Uma coisa, ou a gente espera desse espaço que ele avance incrementalmente a partir das limitações e dos instrumentos que estão colocados na cooperação internacional, que nunca esteve tão limitada, porque a gente... Olha, é uma fala muito complicada. Eu vou repetir para vocês, eu vou diminuir um pouco até a velocidade, tá? Para entender o que a Alessandra tá falando. Ou a gente espera desse espaço que ele avance incrementalmente a partir das limitações e dos instrumentos que estão colocados na cooperação internacional, que nunca esteve tão limitada, porque a gente... Dá uma olhada na minha conversa de WhatsApp com o meu irmão indígena Beptoti. Como você está no COP30, eu quero que você explique alguma coisa. Ariromé, é bom dia. Tá falando que Alde Barbalo e o Lula tá roubando bem nuclear.
que o Mebenucleia vai ganhar só 20%. Então, todo mundo... Esse 20% é parte do TFFF. Por isso que eu estou perguntando, Ricardo. Se você está no COP 30, você tem que saber alguma coisa para me explicar. É a mesma coisa que o professor Paulo fala. Faz teu canal ser informativo. Eu tô chegando em Belém agora, cara. Ainda tô no ônibus, eu nem saí ainda, tá? Depois eu falo pra você. Mercury, Mebenucleia... Tava falando muito, por isso que eu tô perguntando, Gamar. Eu te aguardo que você me explica de noite, tá bom? E aí, Betoti de novo. Boa tarde, Ricardo. Ricardo, o que é governo do Pará? O que é Lula também para sobre nós? E é mâmico, mãe. Vai ter muito pio-caprim para... Pio-caprim é dinheiro. Quer dizer, climática, quer dizer, pio-caprim de climática. É o dinheiro da floresta. É o TFFF, que ele quer entender. Presidente do governador de Aldebarbalo, o que ele me falou sobre índio para Mebenucleia? O que ele dizer? Mebenucleia estava falando muito pelo Zap, por isso que eu estou perguntando. Vamos aí, Catimbai. Ai, Megman, doutor, eu vou fazer um vídeo explicando alguma coisa, mas não tem nada não, é só Cabem Caigó, Gamar. Cabem Caigó é papo mole, é mentira. Assim, o governador Aldebarbalo e Lula estava falando muito sobre o Mebenucleia, o Mebenucleia. Poderia ele fazer demarcação de novo. Aí sim. Para comer não entra no terra do Mebenucleia. Eu penso assim, mas o Lula e os dois presidentes, Mânico que está aí, Lula e Aldebarbalo, Pará, ele é governador do Pará, talvez ele está aproveitando para ganhar alguma coisa do Comecaiacá. Comecaiacá é o gringo, ganhar alguma coisa do gringo. Eu penso assim, Janegamar, entendeu? Entendeu, meu irmão? Exatamente, você falou tudo. Demarcação é a coisa mais importante. Gamari Megman. Você sabe bem, Gamari Megman. Rodolfo, e aí, você encontrou com o Pingo, o que ele falou também? Você tem que explicar alguma coisa, que vocês dois estão ajudando o Mebenucleia, né? Agora, como que eu vou explicar pro Betoti isso aí? Ele avance incrementalmente a partir das limitações e dos instrumentos que estão colocados na cooperação internacional, que nunca esteve tão limitada, porque a gente hoje tem uma cooperação internacional onde grandes potências saíram da sala, né? E aí, dentro dessas limitações, obviamente, o que esperar é muito diferente. Então, eu diria que tem essa contradição, mas eu queria ouvir o Greg, que certamente vai estar mais interessado no simbólico, nos horizontes da imaginação política, então talvez ele discorde de mim. Olha só, ela já passa a palavra pro Gregório, dizendo que o que o Gregório vai falar é o simbólico, não é o real. Mas vai lá, Greg. Não, Alessandro. E você tá me rotulando também. Ah, boa, Gregório, boa! Eu não sou só essa pessoa que só pensa A gente está se estereotipando hoje. Tá, você tem razão, na verdade. Era isso que eu ia dizer um pouco. Mas não é só, não. Eu por incrível que pareça, eu tô mais com você, no sentido que a gente sempre bate na tecla de que tem que apostar no radicalismo. Pois é, desde sempre, essa é a minha proposta original. Essa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral. Porque na política é assim que funciona. Você tensiona para um lado e aí você consegue um meio termo, né? E esse TFF, ele não é, ele é tudo menos radical. Ele é a coisa mais inserida dentro da lógica que já existe possível. Eu acho que ele é radical de direita. Eu acho que ele é radical pro lado do mercado financeiro. Ele é algo apelativo, suculento para o mercado, né? Ele é pensado para ser suculento.
E então, a princípio, seria contra aquilo que a gente sempre diz. Não é daí que vai sair a solução para a mudança climática. Então, definitivamente não é uma solução, não é uma panaceia. Mas a única panaceia para a mudança climática é o apocalipse, além do apocalipse, claro, além do fim da humanidade, não, perdão, a única panaceia para a mudança climática é o colapso do capitalismo. Essa que vai acontecer de toda forma, né? Só que ele pode acontecer por bem ou por mal, né? Ele pode ser mais ou menos planejado, e a gente chama isso de decrescimento, ou pode cair por conta própria, e aí vai ser mais feio ainda para todos nós. a única panaceia. A única coisa que ajudaria de verdade, que resolveria as metas todas, é um colapso total do capital, assim, bravo. Então, se ele está falando em termos de resolver coisas, então não pode ser o colapso, porque a gente sempre fala, né? Estamos vivendo o colapso climático, colapso da civilização e caminhamos para a extinção da espécie humana, né? O colapso da civilização acontece junto com o colapso do capitalismo, simplesmente porque ele não vai conseguir se manter. Mas aí a gente não está falando em termos de solução, né? Nem de benefício. Solução não dá para falar, né? Mas de benefício. E se for falar em benefício ou amenização do sofrimento humano e animal, enfim, a gente tem que falar em decrescimento. Né? Maior ainda do que na pandemia, que já teve e realmente ajudou um pouco, baixaram as emissões. Mas a gente precisaria disso, ou seja, de uma tragédia. A pandemia baixou um pouco as emissões, mas é uma sequência de subida, né? Quando você vai ver as emissões, quando você viu a queda da União Soviética, também baixou um pouco as emissões. Mas é uma grande subida irregular. Não adianta usar a pandemia, não estou dizendo que o Gregório está fazendo isso, mas tem gente que fala, olha, na pandemia conseguimos fazer muita coisa, portanto podemos lidar com o aquecimento global, tá? O professor Paulo Giraldelli já usou esse argumento. Dentro do capitalismo funcionando normalmente, o TFFF é das melhores coisas que podem acontecer, na minha opinião. Ele chegar nessa meta dele de 100 bilhões. Dentro, eu digo assim, como um mecanismo interno que não abala em nada as estruturas do sistema. Agora, mas não rolou, né? Não deu certo. Essa é uma conversa meio injusta, né? Porque eles estavam falando isso na segunda-feira. Eu já estou no sábado, né? Gregório estivesse aqui no sábado, ele saberia que não rolou. Então por que eu sigo dialogando com eles, né? Se eu estou tão à frente do tempo deles? Porque o meu podcast favorito, não vou ficar vendo A Hora, nem Folha de Teresina. Eu acho muito mais bacana ouvir o Calma Urgente. Então eles fazem um especial sobre a COP30, né, o maior evento ambiental, sei lá, de quantos anos aqui no Brasil. Eu não vou poder deixar de ver e comentar até o fim. Se eu acredito que a gente consegue sair dessa sem abalar as estruturas, eu acho que não, infelizmente. Então, mas eu vou discordar assim, um pouco. Então, o Gregório acha que para sair dessa tem que abalar as estruturas. Eu, como dumerista, colapsista, nem falo mais em termos de sair dessa. Dentro do capitalismo, a gente tem exemplos no século XX, e foi um projeto que a direita americana conseguiu destruir filosoficamente, mas que foi o New Deal. E os caras falaram, a gente precisa de um New Deal verde, que não rompe nenhuma lógica do capitalismo. Mas é investimento grosso do Estado, a gente Bruno, cria isso não como uma oportunidade de investimento financeiro, mas assim, Greg, esse 125 bi em 40 anos, entendeu? É um pacote de ajuda que os Estados Unidos deu ao Zelensky, entendeu? Sim. É o tipo de volume de grana que gasta todo dia a troco de nada. Mas, Bruno, entendeu? 125 bi não é um teto, é uma meta de arrecadação que ela parte de uma visão do que é possível dado as circunstâncias que temos. Mas ela não... E que nem isso rolou, né? Na verdade, eu devia cortar algumas coisas, mas eu não quero cortar nada, porque você começa a cortar, no final você corta tudo. Um teto, nada impede esse fundo de ter 5 vezes mais dinheiro. Ele pode, mas não é... Tudo bem que passou uma semana, né, que eu tô mais pra frente, mas, poxa, a Alessandra tava achando que podia chegar a ter 5 vezes mais dinheiro, ou talvez 10, ou talvez, sei lá, o céu é o limite. Eu acho que é um pouco de ingenuidade demais. Tá colocando, hoje essa é a promessa, se tudo dá certo é isso que vai acontecer, vamos esperar que ele infle bastante. Mas o meu ponto é outro. O volume de dinheiro que está se falando é um volume de grana muito banal para o capitalismo. Novamente, são mais de 400 bi por ano investidos em projetos de desmatamento no mundo todo.
entendeu? Dos mesmos bancos que vão operar esses títulos. Esse é o meu ponto. Então, assim, eu não acredito que nem dentro do capitalismo isso é o melhor possível que dá para conseguir. Entendeu? Porque tem taxações e outras coisas, e coisas de ambição mesmo, que podem ser mais efetivas do que esse TFF. Agora, assim, eu não estou desmerecendo isso, assim, que se isso sair, que ótimo. A minha preocupação é que esse sucesso seja festejado brasileiramente e a gente perde a oportunidade de ver aonde a raiz do problema tá. Entendeu? E é isso que eu... Aí o Bruno fala, né? A minha única preocupação é que esse mecanismo seja festejado brasileiramente, né? E é justamente isso que aconteceu, né? Deu água e ninguém mais fala do assunto. Acabou TFFF. Eu vou ali embaixo tomar uma água de coco na praça Batista Campos. Vamos lá comigo. Sinto falta um pouco de um certo, não digo de um pessimismo, mas de uma certa seriedade trágica mesmo nas coisas que estão sendo colocadas. Porque na mesma COP veio um estudo de que a coisa está aquecendo mais rápido do que se esperava. Entendeu? Então, assim, são coisas, essas sim, extremamente radicais e que, de alguma maneira, nós tratamos isso como a parte variável, como a parte que dá para negociar. E a parte inegociável é esse certo pragmatismo capitalista, entendeu? Que deveria ser a parte variável. Que deveria ser a parte que a gente é capaz de fazer escolhas difíceis, entendeu? E que não estão enunciadas nessa COP, a não ser por algumas organizações e pelos povos indígenas e pelos movimentos que, em geral, estão fora da Zona Azul. Que estão na chamada Zona Verde, que é o... Não é, Bruno? Aquela Zona Verde, totalmente dominada pelo capitalismo. Aquela Zona Verde era o inferno na Terra, sabe? Aquela luz verde, aquele caminhão de biodiesel lá no meio. Se tinha algum lugar que tinha alguma coisa acontecendo, era na aldeia COP. Fórum social que a Alessandra bem apontou, que é esse lugar de construção de imaginário coletivo, enfim, de mídia, de movimentos sociais e tudo mais. Mas a política mesmo, e eu concordo também, ela está muito atrofiada. Entendeu? Se esse é o limite diplomático, sim. Se esse é o limite diplomático real, e eu não duvido que ele seja, a gente tem um problema enorme na nossa mão. Então é um sucesso que não tem que ser comemorado, tem que ser lamentado. Sim, mas eu entendo você, mas sim, a gente tem que lembrar da atual conjuntura. A gente tem os principais poluidores do mundo se negando a acreditar. Sim. E por isso que eu acho que não acho que é motivo de festa. É exatamente o meu ponto esse. Não, ou é de orgia e carnaval mesmo. Não, mas é que tá, a orgia e carnaval que começar são coisas diferentes, entendeu? E eu acho que tem uma... Obrigada, não, tô falando Greg. sério. Eu sei. Sim, orgia e carnaval são coisas diferentes. Mas eu acho que os dois termos cabem para a COP30. Teve orgia de empresas e governos e petroleiras e plantadores de biodiesel e teve carnaval cirandeiro. Então teve dos dois. Sei, gente. Mas você entende o que eu quero dizer? Tem algo que, assim, não é motivo de festa, depende de que festa. A festa não é necessariamente a celebração de um sucesso. Perfeito. Ela tem outras funções. Inclusive, queria recomendar que é um livro maravilhoso. Não, tá certo, tudo bem. Eu, quando vim para Belém, eu não vim só fazer um trabalho de YouTube, eu vim participar da festa, né? Então, beleza. O que eu fiquei puto é que eu cheguei já no fim de festa. Eu não imaginava que metade da COP já era a parte da festa que não previa a participação dos indígenas, né? E é um fim de festa muito melancólico esse. Maravilhoso, Beatriz Perrone Moisés. Festa e guerra. A coisa mais bonita do mundo é basicamente uma tese que as palavras festa e guerra em vários povos indígenas do Brasil se confundem. E fazer a festa e fazer a guerra são... No Caiapó, não. No Caiapó, a festa é mentoro. Guerra, a bentitic. coisas muito parecidas, tá? Para essas culturas. E talvez para a nossa também. Eu acho que existe um tipo de festividade... Agora o Gregório tá certo, que muitas das festas das mentoros têm elementos de guerra, tem pintura de guerra, tem dança de guerra. Que é semelhante à guerra, é uma maneira de lutar pelo que você acredita ou para manter uma cultura e tal. E o que os indígenas fizeram, eu estou me apropriando das palavras da Beatriz, talvez ela ache que eu estou falando merda, mas foi basicamente uma prova disso, de que é possível fazer guerra fazendo festa.
E eu acho que isso daí pesa, sim, o simbólico pesa muito na mesa. Ele permeia as mesas de negociação. Sim, o simbólico permeia as mesas de negociação. O problema é que o simbólico também se esvai no ar, né? Eu acho que para afetar bem as mesas de negociação, o simbólico devia estar acontecendo agora, enquanto está sendo discutido o documento final. Não, sabe? Assim como o calor. Eu acho maravilhoso os negociadores estarem morrendo de calor. Tô falando sério. Eu acho bom. Nossa, eu tava pensando agora mesmo nisso. Porque eu tô todo suado aqui, ó. Enquanto todo mundo sequinho aí no Calma Urgente. A diferença do calor é impressionante. Só que lá meteram um puta sistema de ar-condicionado. Aquilo era um inferno. De plástico. Tanto é que pegou fogo aquela merda. Positivo. Eu também acho. Sabe? Eu gosto do mundo real ter invadido as frestas das salas de negociação. Deixa eu te falar. Ela tá sempre aberta, viu? A cidade tá aberta. Tá, ó, vou te filmar, ó. A menina tá me perturbando, tá dizendo que eu tô falando mal da cidade dela, não tô falando mal da... Olha lá, escreve Rodolfo. Espaço Salme. Salme, S-A-L-M. Aí, vai, procurei. Ó, tá aí, ó. Aqui, ó, esse aqui, ó. Se inscreve aí. Não, mas aqui não, se inscreve, pô. Mas não é meu. É dela, ela fica inscrita. Ó, aí eu aqui dando Ó, ela vai te inscrever lá no canal. Pronto, vai, escreve aí. Ah, bacana. Não, deixa pra lá. Olha. Acho que foi o que aconteceu em Belém. Sabe? A realidade se impôs. Nesse sentido, eu acho a fórmula do Lula, a COP da verdade, eu acho uma fórmula eficiente, porque foi uma COP em que a realidade se embrenhou, sabe? Está sendo, né? Exatamente. Enquanto em Dubai, você tinha, realmente, em Doha, ou sei lá quando foram as últimas... Mas não tinha tanta realidade, Greg, é diferente. Aquele plástico cercava tudo, entendeu? Eu acho que a realidade e a COP tiveram muito pouco misturadas. Você tinha uma torre de marfim. Propositalmente era feito para ser uma torre de marfim, impenetrável. Dubai em si é isso, né? Dubai é uma grande negação da realidade física. Tá, agora uma observação que pode ter afetado a percepção do Gregório, né? A esposa do Gregório, a Giovanna Nader, ela esteve aqui na COP e ela documentou de uma forma assim, muito bonita a participação dos povos indígenas e tudo, né? E eu cheguei depois disso, né? E o que eu vi quando eu andei pela zona verde, azul, eu nem tentei. Os índios ali, no máximo, vendendo um artesanato, tentando fazer uma pintura, mas a força organizacional era toda do capitalismo. Exatamente. Na qual aquele espaço se insere. Eu queria só pegar a sua carona do Festa e Guerra, Greg, para fazer o nosso jabá, que é muito importante. O Festa e Guerra é um dos livros que a gente está considerando para o segundo semestre do Clube de Cultura do Calma Urgente ano que vem. A gente já fechou o primeiro trimestre, que está com uma programação muito apetitosa e maravilhosa. E ano que vem a gente está planejando um clube que vai ter não só leituras, mas também filmes, discos, séries. Se eu já estou aproveitando o programa deles para fazer o meu último vídeo da COP, claro que eu não vou cortar a parte do jabá, né? Do clube de leitura. Uma série de outras referências para tratar temas distintos a cada mês. Quem era assinante do Clube do Livro desse ano teve, né, acesso a uma pré-venda na semana passada, e agora a gente está abrindo hoje, nesse exato momento, para o público em geral, para quem quiser se inscrever para o Clube de Cultura do ano que vem. As inscrições estão abertas em calmaurgente.com. E a gente vai ler, ouvir e ver uma série de livros, filmes, séries e discos juntos para debater 10 temas ao longo do ano. Vai ser muito legal. E lembrando de uma outra coisa. Esse é o nosso único modelo de financiamento do Calma Urgente. Então, na verdade, a gente faz o clube para garantir a temporada de 26. Essa conversa é importante porque quem te financia determina o que você vai falar, né? Então, é a turma do Clube de Leitura que financia o Calma Urgente. Quem me financia é o Estado brasileiro, né? Eu sou professor de Universidade Federal e por isso que eu não tenho um compromisso com
com a audiência, nem esse compromisso maior com grupos privados, enfim. O professor tem uma coisa chamada liberdade de cátedra, que a gente pode extrapolar para o YouTube. Mesmo porque eu entendo esse canal como uma espécie de aula, assim. É uma aula que eu dou para quem quiser assistir, né? Eu tô aqui na COP, como é que eu vou falar com meus alunos? Não tem como, né? Mas eu faço esse vídeo, quem quiser, assiste. É a maneira que o público que assiste o Como Gente, que conta com o nosso web podcast, tem de nos apoiar e ganha muita coisa com isso, que são encontros semanais para a gente se aprofundar em temas, livros, filmes e séries. Mas tem outras duas coisas que eu queria falar que no próximo ano acho que vai ser mais ativo do que foi esse ano, que é uma comunidade muito ativada, com vários grupos, com Instagram exclusivo, com encontros ao vivo. A gente vai fazer mais encontros ao vivo, a gente vai ter exibição de filme, a gente vai ter festa do Calma Urgente. Muitas maneiras de se conversar coletivamente, se auto-organizar. Ai, que legal! Eu pretendo ir mais ao Rio de Janeiro no ano que vem. Quem sabe eu assisto um programa ao vivo. E a gente tem esse ano uma lista bem grande, bem interessante de vantagens e descontos para quem tiver carteirinha do Clube de Cultura do Calma Urgente. Vai ter uma carteirinha mesmo, que vai ter desconto, vai ter meia entrada em vários cinemas. A gente vai negociar com mais Já está ainda, negociado, Já está negociado com várias salas, mas ao longo do ano essa lista deve aumentar. Mas tem cinema em São Paulo, cinema no Rio, tem muitas editoras com altos descontos que vão de 15% a 50%. Tem loja de roupa, tem bar, tem, enfim, tem uma lista grande. E entra no site comogentia.com que vocês vão ver. E é, por enquanto, a nossa lista parcial de parcerias. É isso. Muito legal, estou feliz com esse. Aliás, isso aqui é uma alegria encontrar os Calmers por aí. A gente... eu adorei o termo, encontrar os Calmers. Aqui comigo são os Leuceners. Essa Praça Batista Campos aqui não tem uma porra de uma Leucena. Abriu uma livraria não a gente, o Diego. Abriu-se uma livraria, que foi a Livraria Janela, em Laranjeiras. Primeira livraria, tava fazendo falta a livraria no bairro, na General Glicério. Tá lindíssima a janela. E eu e Gregório somos moradores do bairro, então nós ficamos muito felizes. E teve abertura sábado lotado, parecia carnaval, aquela coisa lotada, uma livraria. Foi a coisa mais linda. E muitos Calmers, as pessoas, calma. Então, eles se reúnem para assistir, sabia? É um pessoal que se reúne para assistir junto no Rio de Janeiro. Toda segunda. Aqui no canal, a gente também se reúne para assistir o Calma Urgente, né? Não todos, né? Mas aqueles focados na questão ambiental são imperdíveis. Por isso que esse de COP, a gente tem que fazer até o final. Segunda-feira. E eu achei isso o máximo. Então, um beijo para os Calma RJ. Eu já soube que tem Calma RJ, tem Calma SP, tem Calma de várias cidades. E se reúnem. Então, fiquei muito feliz. Quero assistir com vocês um dia. Mas, voltando aqui ao nosso tema... Isso. Dizer falando em capitalismo, né? Olha, falando em capitalismo, uma proposta... Exatamente. A gente está super inserido também. Fala mal do TFF, mas fez o nosso TFF... Clube do Livro. Calma. E aí... Não, é que eu acho que surgiram algumas outras coisas paralelas na COP interessantes também. Não sei se vocês viram. Coisa que eu achei fascinante foi o SUS do Clima. Vocês ouviram falar nisso? É uma ideia do Tarcísio que eu acho ótimo. Inclusive fez um site. Se eu não me engano, deve ter dedo do Nossas aí, porque o site tem a cara do Nossas da... O Tarcísio que ele fala é um político do Rio de Janeiro, né? Antes que alguém pense que é aquele maluco de São Paulo. Do Tarcísio Mota. SUS... perdão, gente. Eu sou do Rio de Janeiro. Não fala Tarcísio assim, impunemente, porque hoje a gente tem outro Tarcísio nacional. Eu vou até explicar uma coisa. Eu sou do Rio de Janeiro. Existia um Tarcísio lá, muito anterior ao paulista, que na verdade é carioca. Eu sinto muito por isso, inclusive. E é o professor Tarcísio. Maravilhoso. Professor do Pedro II de História, que virou vereador, depois virou deputado federal, foi candidato ao governo do estado. Enfim, um cara espetacular. Tarcísio Mota, Tarcísio do Rio. Quando eu digo Tarcísio em geral, é nele que eu penso. É o Tarcísio do... Por sorte. PSOL. Tarcísio 50. Tarcísio do PSOL, 50. E o Tarcísio Mota, porque o outro nunca teria uma ideia dessa, não sei nem se ele já teve uma ideia na vida, bolou um negócio que é o SUS do Clima, que é um negócio... Teve. A grande ideia do Tarcísio é a BR-319.
né? E eu tô aqui vendo esse Calma Urgente inteiro porque eu sei que vai ter falas auspiciosas em relação a essa BR, a Manaus-Porto Velho. Legal. O outro, Tarcísio? Uma ideia Teve boa ideias dessa? péssimas, mas tem ideia. Ah, não, com a gente não toda tá certeza. avaliando a qualidade das ideias. A gente só tá dizendo que ele já teve Ideia ideias tem, na vida. ideia tem. Ah, Bolsonaro ideias? também Será tem que várias. né? ideias? Bom, mas Não segue, sei, desculpa, gente, Greg, não é tudo ideia relevante. velha. Bolsonaro, explica- as ideias, pelo menos, foram todas roubadas. Estou falando de ideia nova. Mas fala Não, do o SUS SUS do clima. é uma ideia boa, pelo seguinte: é uma maneira de você. Enfim, a ideia dele é criar um fundo do clima, um fundo para mudanças climáticas, não para preveni-los, porque eles já têm, o TFF e outras coisas, o Ministério do Meio Ambiente, outras coisas que vão cuidar, mas sim um fundo do clima para adaptação e para mitigar as tragédias que se anunciam, porque elas vão acontecer. Então a gente precisa de um fundo de tragédia. E como é que paga esse fundo? Com multas ambientais sendo cobradas. Vocês sabiam que só... Opa, um fundo punitivo. Muito bem. Quando quando eu estava começando a analisar esse TFFF, eles diziam que ele era muita cenoura e nenhuma vara, né, para bater na bunda do burrico, né? É isso. O burrico precisa de vara na bunda. Então, um fundo baseado em multas é outra história. 10% das multas ambientais do Brasil são pagas, né? Por quê? Porque não são cobradas, então é muito fácil você não pagar multa ambiental no Brasil, tanto que 90% das pessoas não pagam, tá? É da ordem dos bilhões, dos muitos bilhões de reais, tá? Tava aqui na minha frente, os dados já sumiram, mas tá aqui, olha só, são 2,4 bilhões de reais é o que são as multas que vão deixar de valer em 2 anos, porque elas vão prescrevendo. Então a gente vai perder 2 bilhões só das que vão prescrever, tá? Pelos próximos anos. Porque, de modo geral, a gente tem, só nos últimos 5 anos, 57 mil multas, da quais só 5 mil foram pagas. Enfim, é isso, 10%. Enfim, é da ordem dos muitos bilhões de reais. É fácil vocês checarem esse número exato na internet, que eu estou falando em ordem de grandeza, porque eu sou de letras. Mas, assim, é da ordem das dezenas de bilhões de reais, o que não se paga de multa ambiental. Se essas multas são cobradas de fato, eu digo, com desapropriação de terras, tá? Se o Estado resolve cumprir a lei, basicamente só isso. Fora o tanto de multa que não é nem aplicada, né? Imagina o tanto aqui, esses arranha-céus aqui em volta da Praça Batista Campos. Isso aqui é tudo fazendeirão. Não, se você falar uma ideia dessa, se eles soubessem que eu tava falando uma ideia dessa, eles me davam um tiro lá de cima mesmo, né? A sorte é que esse meu é um canal de baixa audiência. Ninguém está preocupado com isso. Nem com o Gregório, que tem uma audiência 200 vezes maior. Você tem um fundo que deveria ser usado, segundo o Tarcísio, para o clima, para mitigar as tragédias que esses mesmos desmatadores, ou seja, as pessoas que foram multadas, causaram. Então é uma maneira de se cobrar das pessoas que causaram desmatamento, ou seja, as pessoas que causaram mudança climática, fazer com que elas paguem o estrago que elas causaram. É uma coisa muito simples, gente, muito básica. É tipo assim, paga o que você fez, sabe? Não tem como você ser contra isso. Mas ainda assim você tem que aprovar, tem que votar. Então corram lá, susdoclima.com.br, para pressionar os deputados a votarem isso. Agora eu gostei. Chegar em casa, semana que vem, vamos fazer um vídeo sobre o SUS do clima. E essa história do SUS do clima, como várias outras iniciativas, eu acho que a gente vai voltando para a discussão que a gente estava tendo, que no final das contas, sim, temos uma visão, né, de que, em grande medida, o modelo de consumo, de produção, de distribuição de riqueza hoje, ele é incompatível com o que precisa ser feito no mundo para que a mudança climática não siga se acelerando. Tem partes que são compatíveis, tanto que a gente está conseguindo fazer algumas coisas, mesmo dentro da lógica de mercado. Já existe um mercado de energia limpa, já existe um mercado de veículos elétricos e assim por diante, mas tem partes que não são. Esses mercados, eles vão encontrando seus limites, porque a gente não vai resolver. Primeiro limite é essa conversa de energia limpa, que não é tão limpa assim, sabe? Vocês estão chamando a energia da hidrelétrica de Belo Monte, faz tempo de energia limpa. Eu insisto que não é limpa. Resolver esse problema sem redesenhar mais profundamente a maneira como a gente, né, produz e distribui riqueza no mundo. Então, isso está posto. Por outro lado, as coisas que acontecem hoje, a gente precisa de dinheiro hoje para resolvê-las. Então, quando existe um desastre tipo
inundação no Rio Grande do Sul, ou um grande incêndio, ou um deslizamento de terra causado por evento climático extremo que vai soterrar um monte de casa, você precisa remover pessoas de espaços que estão se tornando mais vulneráveis por causa da mudança climática e, portanto, realocá-las e colocá-las em outra residência e assim por diante. Essas coisas custam dinheiro. E a conversa sobre quem paga essa conta, como paga essa conta, em que proporção, ela é muito central e ela é muito urgente. Se a gente negá-la porque, ao falar de dinheiro, ela se insere necessariamente numa lógica capitalista, eu acho que a gente perde muita coisa. Né? Para mim, a grande parte, aí não tô nem falando da parte de Realpolitik do TFFF, tô falando... Aí pronto, a conversa já tinha ido pro SUS do clima, né? Pro fundo da multa. Aí a Alessandra quer puxar de volta pro TFFF, né? É aquela coisa, o burrinho pra andar tem duas formas. Ou você mete uma cenourinha na boca dele e ele vai perseguindo a cenoura, ou você dá umas palmadinhas no bumbum. A Alessandra, ela tá insistindo na cenourinha. O burrinho quem é? É o capitalismo, né? Como ela é ligada a setores do capitalismo, né? Como ela é ligada ao burrinho, né? É mais fácil falar burrinho, eu vou usar essa cenourinha para fazer você andar, do que você meter a vara no bumbum dele. Antes que alguém reclame, né? Ah, professor, tem que bater no burrinho. Não, é um burrinho metafórico. O burrinho é o capitalismo. Eu não acho que tem que bater em bicho nenhum. Do simbólico mesmo. Você tem uma coisa que simbolicamente o TFFF também faz, para além do ganho real de grana vindo para o Brasil e para outros países, é que ele vai falar desse dinheiro que é necessário para se garantir até as operações de garantia da lei, da ordem, né, necessárias para você preservar um ecossistema, porque no final das contas custa caro manter um ecossistema intacto, sem falar do custo de oportunidade, né, de você não estar destruindo aquele ecossistema e, portanto, não estar lucrando com essa destruição. É tão chato ficar falando desse TFFF quando a gente já sabe que ele já virou pó, mas vamos lá. Mas grande parte dessa remuneração, simbolicamente, ela sempre foi pensada como ajuda. Ela sempre foi pensada, aí sim, como uma migalha, como uma coisa que os países ricos davam se quisessem dar. E tá mais do que na hora da gente começar a pensar nessas remunerações como direitos, como coisas que a gente precisa garantir. Porque esses países que protegem suas florestas têm direito de receber. E a mesma coisa para a questão da mitigação e da adaptação, da resiliência mesmo climática. As comunidades que mais sofrem com eventos climáticos extremos são as comunidades pobres. A gente não pode, na hora que tem um desastre tipo inundação no Rio Grande do Sul, trabalhar na lógica da ajuda humanitária. Vamos doar casacos. Aí o Goiás vai lá e faz uma doação de 2 milhões de reais para tentar limpar a sua barra de grande desmatador. É ridículo, entendeu? E fica exigindo, em troca de sua doação, como aconteceu esse ano, que o governador do Rio Grande do Sul faça publi para o governador do Goiás, entendeu? A resiliência climática e a proteção das comunidades mais vulneráveis à mudança climática, ela precisa estar inserida num marco de direitos. Tem que ser direito constitucional, garantido pela Constituição. Você tem que ter um mecanismo de financiamento disso que responsabilize quem mais contribui. O que o Goiás fez ali nunca poderia ter sido ajuda. Na melhor das hipóteses, deveria ter sido considerado. Eu acho engraçado o jeito que a Alessandra fala o Goiás, né? Não existe o Goiás, é que nem o São Paulo, né? Goiás é Goiás. Mas tem um povo lá do Goiás que já fala assim. Quase uma apropriação de orçamento mesmo. É um estado com uma fronteira de desmatamento muito, né, vulnerável, muito desmatamento acontecendo, ele tem que ser obrigado a pagar. E isso jamais tem que ser visto como uma grande generosidade. Então, porque isso simbolicamente Petrobras, importa. Né? A própria Petrobras, que deveria... Coitado do Bruno que é gago, tem que falar a própria Petrobras. Na minha opinião, tem muita parte dos seus próprios dividendos vinculada a um tipo de indenização e a um tipo de fundo que mitiga e que indeniza as pessoas que estão sendo prejudicadas por tudo isso. Isso é uma outra questão. Novamente, ela respeita, antes de qualquer coisa, a lógica de dividendos. Entendeu? Meio que esses dias, novamente, estou vendo um comercial da Petrobras super positivo, falando muito orgulhoso de que ela financiou 30 anos de cinema brasileiro. É verdade. Não estou condenando isso. Isso é uma coisa ótima a se fazer com o dinheiro da Petrobras. Mas ela não pode falar a mesma coisa sobre financiamento de coisas climáticas, né? E, na minha opinião, isso deveria estar muito mais vinculado ao lucro da Petrobras
do que algo voluntário que ela faz como marketing, ou como Pois é. Rouanet, ou como propaganda, entendeu? Seria algo que tem que estar na planilha. E esse é o problema Pois é. que diz respeito até às multas que ninguém paga, Greg, que é compensa economicamente tomar a multa. Compensa, né? Nós somos muito verdade. mais draconianos com uma pessoa que tem um sítio e planta meia dúzia de pé de maconha. O cara perde a propriedade, ele não toma uma multa. Então a conta que ele faz é totalmente outra. Ele fala, não vou plantar maconha, não é nem porque eu vou não deixar de ser réu, é primário, eu vou ter que pagar R$1 milhão de multa, ou 100 mil, que depois não pago. Eu perco a minha terra, né? E assim, a gente tem uma história de anistia de multa, mas mesmo quem paga, põe na planilha. Põe na conta. Põe na conta. Exatamente, eu queria ver esses ricaços de Belém aqui com medo de perder as suas fazendas por conta dos seus crimes ambientais. Conta, porque o lucro que ele vai ter com aquele pasto que ele abriu, com a soja que ele vai produzir lá, e com o financiamento público que ele tem acesso, com o plano safra, que é R$500 bilhão. Nossa, Entendeu? bizarro. Pois A é. gente Cara. incentiva, né? Porque tem isso, não é só que a gente não cobra multa, a gente incentiva. financia. É modelo de desmatamento. negócio. É modelo de É negócio. modelo de negócio. Modelo de negócio. Inclusive com o menor imposto rural do mundo, talvez, né? O imposto rural que é risível, é uma piada. O IPTU de São Paulo é maior do que o imposto rural do Brasil inteiro, só para ter uma ideia, né, da ordem de grandeza. E a pessoa consegue ter mesmo, assim, milhares de hectares e pagar uma coisa risível, assim, algo que não quer dizer nada. Ou não pra ele. pagar. Né? Ou Agora, não gente, pagar, exatamente. Eu queria trazer mais um tema que foi objeto de um dos protestos indígenas na COP, que acho que tem muito a ver com a conversa que a gente está tendo, que é a questão do plano de hidrovias, né, que foi anunciado pelo governo Lula. Então vocês veem que quando o Gregório fala foi a COP, a Alessandra corrige. Foi não, está sendo. Mas quando ela fala dos protestos indígenas, ela já fala em termos de foi, né? Ou seja, está clara essa distinção entre o momento dos protestos indígenas e o momento em que os indígenas, né, não participariam. E que tem a ver também com essa tensão entre uma visão de desenvolvimento que se insere na lógica do capital, ainda que buscando talvez alternativas mais sustentáveis dentro dessa lógica, e uma visão que eu acho que é justamente a visão das lideranças indígenas nesse caso, não de todas, né? A Sônia Guajajara, por exemplo, tem uma visão diferente, mas das lideranças que se pronunciaram, Existe uma revolta muito grande no movimento indígena contra Sônia Guajajara. A Sônia Guajajara está alinhada com os planos do governo federal. Então, se eu tiver algum conselho para dar para o pessoal do Calma, ouça menos Sônia Guajajara e mais Alessandra Munduruku. Que é uma visão muito mais radical em relação a uma rejeição mesmo do modelo inteiro de desenvolvimento, inclusive da sua versão menos pior, ou da sua versão mais sustentável. Acho que é uma explicação. E qual que é a sua versão menos pior ou mais sustentável? Você não está defendendo as hidrovias, né? Como versão mais sustentável. Explicitação de novo de tensões. A COP está sendo esse espaço, esse palco da explicitação de tensões. Então, para quem não acompanhou, o governo Lula criou basicamente um plano de hidroviário a partir de um decreto 12.600 de 2025, que estabelece alguns rios, especificamente Tapajós, Madeira e Tocantins, como eixos prioritários para navegação de cargas, e abre o caminho para que esses rios sejam, né, partes sejam dragadas para evitar que eles não sejam transitáveis durante parte do ano, criar toda uma infraestrutura que seria criada a partir desses rios, que já cortam toda a região, e que, claro, os defensores das hidrovias, a gente mesmo quando fez um Greg News sobre a BR, que está sendo planejada, que já existe, na verdade, mas que seria asfaltada ali entre Manaus e Porto Velho, a BR-319, a gente fala de hidrovias como uma alternativa. Olha, a BR está sendo refeita, tá? Não é só recuperada, e aquela hidrovia lá do Madeira, ela já existe, tá? É diferente da implosão de pedrais que está sendo feita no Tocantins, né? Tá? Explosão, vão explodir o rio. Madeira é diferente, Madeira não tem aqueles pedrais, tá? Então vamos tomar cuidado. Muitos defensores das hidrovias vão dizer, olha, a hidrovia é uma alternativa muito mais sustentável do que uma estrada para você conectar centros urbanos que hoje não estão conectados por terra.
como é o caso de Manaus. Não é uma cidade bem conectada por terra, e isso gera uma série de inconvenientes para a população que lá vive, inclusive aumenta o preço de alimentos, aumenta o preço de insumos em geral, porque é muito caro trazer esses insumos até Manaus, né? Então você tem ali uma defesa das hidrovias como um caminho alternativo, que certamente tem um impacto ambiental infinitamente menor do que a de uma estrada. Por outro lado, você tem lideranças como a Alessandra Munduruku, por exemplo, falando, não, mas a gente não quer hidrovia também, a gente rejeita esse modelo. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é bem interessante em relação ao debate que a gente já está tendo. E eu acho que a hidrovia ela seria muito mais defensável como menos pior se fosse uma alternativa à BR-319, mas estão fazendo as duas coisas. Sim, o Tocantins já tem a sua rodovia e agora querem fazer a hidrovia, mas fazer a hidrovia do Tocantins é explodir pedrais, tá? A mesma coisa no Tapajós, né? Não dá para usar aquele argumento que a gente faz em favor da hidrovia do Madeira pro Tocantins e pro Tapajós. Então, assim, então isso é algo muito sério. E a hidrovia, eu acho que ela soa muito mais atrativa exatamente para quem também não conhece muito a vida amazônica, especialmente os modos de vida ribeirinho. Porque quando você cavuca mais o calado do próprio rio, é algo muito confortável. Fala assim, não, mas é para chegar comida em Manaus, a subsistência, não sei o quê. Mas o tipo de calado que está sendo previsto não é para transportar alimento para quem vive dentro da floresta. É para tirar soja de quem está produzindo dentro dela. Então, assim tem parte dessas hidrovias, especialmente no Rio Tocantins e mesmo no Tapajós, fazem parte do grande projeto do Mato Piba, que é o novo grande centro de produção de soja brasileiro. Meio que já que esgotou. Eu falei recentemente sobre isso com meu amigo Akama, que está trabalhando na campanha contra a hidrovia do Tocantins-Araguaia. Ele falou que não é exatamente o Mato Piba, é o Mato Grosso mesmo, né? Que quer levar os seus grãos por essas hidrovias. Tocantins-Araguaia e Tapajós. Quase que todo o potencial no centro-oeste clássico, entendeu? Uma quantidade Bruno, muito grande de soja. Explica para quem está ouvindo o que é o Mato Piba. Qual Mato é a região? Piba é a região do Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. Mato Piba, que é uma região que tem muito cerrado, que é na transição da Amazônia, das florestas amazônicas para o cerrado, e que por ali é a nova grande fronteira de produção de soja do Brasil. Entendeu? Tem um avanço muito rápido no cerrado, que é um ecossistema que está sendo desmatado hoje, mais rápido em termos de proporção do que a própria Amazônia, e não tem o mesmo carisma, não tem o mesmo branding, não tem a mesma atenção que a gente dá à grande floresta amazônica. E essas hidrovias grandes... Tem isso, mas esse carisma e essa atenção toda não tem efeito nenhum, assim, né? Quer dizer, insignificante, o povo está destruindo rapidamente a Amazônia. Grande parte do interesse econômico dela não é de mandar coisa para dentro, mas é de tirar coisa de dentro da própria floresta. Nas estradas, nós entendemos isso de maneira mais intuitiva. Quer dizer, quando você abre uma estrada, faz aquele desmatamento chamado de espinha de peixe, que ele vai se irradiando através dessa própria estrada. Mas no rio, se ele tiver especialmente preparado com estações, com portos e com um calado seguro para a transação, nada impede de que coisas mais do que soja comecem a sair pela mesma hidrovia. E o modo de vida indígena, independente de qualquer coisa, rejeita que o rio deles seja tratado como uma estrada, comercial. Muda o regime. O problema é que aquelas barcaças que descem as hidrovias, elas não têm freio. Elas vão arrastando tudo, rede, canoa, criança que estiver nadando. Quem estiver no meio é arrastado por elas. Regime de pesca, muda o barulho e muda a maneira como esses povos são obrigados a conviver com o rio que francamente é a vida deles. Né? Então eu super entendo isso. É exatamente isso. Assim, o capitalismo cabe dentro de uma lógica de preservação da floresta amazônica. Eu acho bem questionável que a resposta seja sim. Pois é.
esse assunto é muito delicado mesmo, porque ele toca num ponto que é muito, enfim, pouco popular, eu diria assim. Não é popular, mas você vai perguntar para as pessoas de Manaus, elas vão ser a favor da hidrovia, como a gente mesmo fez essa pesquisa. Claro. Né? Só resumindo, a gente fez isso no Greg News. A gente fez um Greg News contra a BR. Essa BR que é um absurdo, que é uma BR que já existe, mas ela está abandonada, graças a Deus, então a floresta cresceu em volta, que ela é entre Manaus e Rondônia. E é uma BR que conecta essas duas capitais, foi feita na ditadura, óbvio, assim como a Transamazônica, e assim como a Transamazônica, ela gerou um desmatamento ao redor. Reativá-la significaria potencializar o desmatamento, porque o desmatamento ele é sempre o vetor, perdão, a estrada é sempre o vetor do desmatamento, acontecendo aquilo que o Bruno falou de espinha de peixe. Né? Então, reativar essa... Para muitos ambientalistas concordam que não existiria nada pior para a Amazônia hoje, tá? Do que a BR-319 ser reformada. Débito. Pois é, exatamente. É isso que a gente vem dizendo. Nada pior. Obrigado. Isso daí inclui, nada pior, inclui a perfuração na foz do Rio Amazonas, tá? Inclui no cálculo deles. A estrada é pior do que a perfuração, porque Sim. a perfuração pode dar merda. A estrada vai dar com certeza. É merda garantida. É uma merda garantida essa estrada. Garantida. E é desmatamento, que é o que a floresta não aguenta mais. Não aguenta numa das poucas áreas da floresta que segue, não diria, o termo que se usa não é mais virgem, né? Porque não acredita muito que a floresta é virgem, ela foi transformada Não, pode falar virgem sim, não tem problema, é adequado. Pelo homem. Nós temos de floresta primária, de floresta amazônica Protegida, protegida, exatamente. Não. Não é protegida, ela só não é acessível. Tá? Ela é protegida talvez pela floresta que está na frente e não é simplesmente em pé, né? Porque a floresta em pé ela pode estar sem fauna, né? Ali a gente tem índios isolados, a gente tem fauna completa, floresta preservada, tá? Floresta em pé pode ser muito menos do que isso. Floresta em pé. E contígua, né? Que é muito importante. E com áreas e com povos isolados também, que ainda é outro problema. Você atravessa reservas indígenas. É uma coisa realmente criminosa. Mas, ainda assim, disseram pra gente que em Manaus todo mundo era a favor. A gente no Greg News fez uma coisa que foi, vamos lá perguntar. Foi das poucas vezes no Greg News que a gente fez um trabalho de pesquisa de... A gente mesmo apurou. Em geral, a gente usa apuração alheia. Dessa vez, a gente fez uma reportagem. Contratou um repórter de lá para ele perguntar para as pessoas. E, de fato, se ele pergunta, você é a favor da BR? A imensa maioria das pessoas fala que sim, da BR-319. Sim, que vai ser bom para a cidade, vai ser bom para a gente conectar e tal, o norte vai crescer. Tá. Mas, se você pergunta, a estrada é uma prioridade para você? Ou você acha que essa estrada deveria vir antes de saneamento básico que Manaus não tem? Ou de uma série de outras coisas que Manaus não tem, assim, enquanto cidade ainda? Né? Ou de investimento em saúde? Você acha que a estrada não está entre as 10 prioridades da população? Exato. Exatamente. E uma campanha muito forte dos políticos locais para que o povo ache que a estrada é fundamental para o povo de Manaus. Ninguém cita a estrada quando fala, o que você acha que está faltando em Manaus? Ninguém fala estrada. Então, é um paradoxo isso daí, que no sentido de, se você oferece, você fala, tá bom. Mas a questão é para oferecer algo que vai ser, obviamente, muito prejudicial, e mais, é para oferecer isso ao invés de oferecer tantas outras coisas que Manaus está precisando agora. Enfim, dito isso, a hidrovia, naquela época, a gente realmente falou como uma alternativa positiva. E foi isso que o Bruno falou, eu concordo, Bruno. Se é uma alternativa, se é assim, em vez de fazer a estrada, fazer a hidrovia, eu acho que é ok, assim, não é o ideal. Mas, idealmente mesmo, você valoriza a Manaus, você conecta Manaus com a riqueza que tem ao redor dele, que é a floresta. Você não precisa conectar Manaus com Rondônia, até por um motivo, gente. Ok, mas aí a gente está falando da hidrovia do Madeira. Não é a mesma coisa que a hidrovia do Tocantins. São 20, 20, tu falou, agora não sei de cabeça, infinidade de horas, não tem essa vazão, tanto é que não tem essa necessidade real que a floresta cobriu em volta. Então, assim, Manaus está muito bem conectado ao que tem de mais precioso no mundo, que é a floresta amazônica, e, claro, Belém também, pelo próprio Rio Amazonas. Então, você tem uma cidade que está sim conectada, é mentira que Manaus está isolado, que Rondônia está isolado, não estão, e mais, eu acho que
a grande riqueza de Manaus, o que ele tem de específico, o que ele tem de maravilhoso, é precisamente estar cercado de floresta. É o fato de ser uma ilha. A Alessandra tem uma boa imagem, não é? Que é uma ilha no meio, né? A Alessandra deu essa boa imagem na nossa reunião de pauta ali, que é uma ilha, né? Conta. Não, só. Eu nem sei se eu. Enfim, tem considerações sobre o que você falou, mas sim, a imagem é. Você entender o isolamento necessariamente como um problema depende do que você entende que é o atrativo ou a vantagem comparativa de um lugar, né? Se você pegar uma ilha grega no meio do Mediterrâneo e falar, não, vamos juntar ela com a terra firme, você mata o que aquilo tem de especial. E, inclusive, o que mantém aquilo, né? Então, assim, entender a floresta em si como o atrativo, como o valor, como a riqueza, e a prioridade de se preservar essa floresta faz sentido nesse sentido. Agora, Manaus não é uma ilha grega. Ela não tem uma população de ilha grega. Porra, Alessandra, eu já ia concluir o programa aqui com essa fala ótima do Gregório. Você vai defender a estrada? Você vai relativizar a fala do Gregório? Ela não tem já uma matriz econômica de ilha grega. A gente já criou um polo industrial em Manaus. Essa foi uma decisão certamente equivocada, mas que foi tomada e foi implementada durante a ditadura militar. Então a gente tem ali uma complexidade que você tem uma população significativa de pessoas que não vivem da floresta. Elas não vivem dessa riqueza, desse atrativo, dessa vantagem comparativa. Seria lindo se elas vivessem, e talvez essa conexão fosse muito mais forte e o imperativo de proteger a floresta fosse outro. Mas não é o caso em Manaus. E acho que Manaus representa um paradoxo e uma dificuldade mesmo do debate ambiental hoje no Brasil. E eu não pretendo ter uma resposta. Mas existe uma dificuldade. É a obra mais destrutiva do mundo do ponto de vista ambiental. Tá? E por que a Alessandra não tem uma resposta? Porque ela é ligada ao Tasso Azevedo. E o Tasso Azevedo é ligado ao manejo florestal. E o manejo florestal precisa do acesso para funcionar. Tá? Entreguei tudo. Que Manaus não só é, né, uma cidade que não vive da floresta, não, ou pelo menos não apenas, não majoritariamente da floresta, evidentemente que tem gente que vive, mas ela é também uma cidade grande com a maior parte do eleitorado do estado. Então ela decide a eleição, ela decide quem vai ser o governador, ela decide quem vão ser os deputados estaduais. Então você construir algo que se adeque, você dá para a população de Manaus alternativas politicamente viáveis e ambientalmente menos danosas para anseios que existem nessa população, é algo que politicamente é atrativo, porque você tem ali poder de decisão real. Por outro lado, talvez o que é politicamente atrativo não vá funcionar não só para o resto da população brasileira, que tem interesse real na preservação da Amazônia, porque é isso que mantém até o nosso agronegócio viável, né, que mantém nosso regime hídrico viável, que mantém milhões... Eu não consigo falar o nosso agronegócio. De outras coisas que são necessárias para a população brasileira, mas também para o mundo. E aí, no final das contas, por mais que a gente tente equilibrar as coisas, vai haver conflitos de interesses. Existem interesses conflitantes mesmo entre aquilo que é interessante para a população de Manaus, tal qual ela é hoje, não uma Manaus ideal, uma Manaus que teria outra matriz econômica, outro modelo de desenvolvimento, mas a Manaus que existe e que vota, e aquilo que é talvez mais interessante para o resto da população. Do Brasil e do planeta. Como é que você lida com esse paradoxo? E eu sinto que a hidrovia é um caminho realmente muito mais interessante do que a estrada. É óbvio que ela não está sendo apresentada como uma alternativa, mas se ela começa a se desenhar, a expectativa é que ela se torne mais competitiva, inclusive economicamente. Vai ser mais barato escoar a produção e trazer insumos e conectar as cidades a partir das hidrovias. E isso torna as rodovias, por conseguinte, muito menos atrativas. Não acredito nisso. Que ela acha que o livre mercado vai resolver a questão em favor da hidrovia do Madeira contra a BR-319. Outro dia ela estava falando que o mercado um dia ia dar conta da energia renovável, substituir a energia fóssil, sabe? Eu acho que essa fé no mercado da Alessandra precisa de um freio, né? Eu conto com o Gregório e talvez até mais ainda com o Bruno para botar esse freio. Porque você precisa de investimento privado para você fazer essas rodovias, né? Você faria por concessão. Então, eu fico muito dividida mesmo. Eu acho que é um... Não, privado nada. É o poder público
que tá abrindo a BR-319. Os travessões da Espinha de Peixe até é privado, mas aí é uma merda qualquer. É um trator que abre uma estrada de barro. O problema é a estradona principal. Puta de um dilema político. Mas não acho simples dizer não vamos mexer. Porque você tem uma população ali que tem direitos e que vota e que exerce a sua vontade política através do voto. Mas, Ale, sobre a estrada eu acho mais simples responder. Eu acho que, tipo assim, é um não mesmo, sabe? E eu entendo... não, sobre a estrada, sem dúvida que é mais simples. Mas e a hidrovia? Não, a hidrovia, eu sou a Glória Pires. Eu não me sinto preparado, não me sinto capacitado, não estudei o suficiente, e eu não vi o filme para responder. Mas eu entendo o argumento indígena. Sim. Quando você ouve o Munduruku falando isso, assim, cara, totalmente, eu não tenho o que dizer. Mas eu volto no que o Greg colocou, que para mim é o ponto central disso. Que é, de novo, a gente não pode cair na falácia simplista de que é sobre a população de Manaus isso daqui. Porque não é. Porque a população de Manaus quer a estrada, só que ela quer antes saúde, saneamento básico, educação de qualidade. Espera aí, 1 segundo só. Uhum. Entendeu? E a população desses lugares, ela é sempre usada de maneira cínica para um projeto que é de interesse de acumuladores de capital e não geradores de emprego, tá? Quer dizer, é o desmatamento para a produção de soja, de madeira, de coisas que não gera nem emprego de qualidade mínimo para essa população se a gente não tivesse levando em consideração mais nada, tá? Então, assim, é sempre muito cínico quando se usa a população amazônica para calar a boca de críticas que vêm do Sudeste, do Sul. Certíssimo, Bruno, né? É o que a direita sempre faz. E o pior é que quem vai se ferrar mesmo com essa BR, antes de todo mundo, é a população de Manaus. Porque com o colapso da floresta amazônica, quem primeiro se ferra é quem está aqui na Amazônia. Vocês não conhecem, não sei o quê, mas dos mesmos governantes que não tem um projeto consistente de geração de emprego de qualidade, de saúde, de saneamento básico. E tem uma outra coisa que é o seguinte: move a eleição do Estado, move o governador. Novamente, é para capitalista, monocultor, desmatador, essa estrada. E tem algo, Bruno, que eu acho que é importante lembrar, gente, e vale para a estrada ou para a hidrovia, que é o seguinte: esse argumento de o povo quer, esse argumento de é o desejo do povo, da população e tal, ele é muito falacioso por um motivo. E é algo que a gente sempre bate nessa tecla aqui no Calma, que é: a política não é a arte de satisfazer os desejos, é a arte de fabricar desejos. Os desejos por autoestrada ou por hidrovia foram fabricados por um século de propaganda carrista, sabe, de estradista, um século. E mais recentemente, da forma mais sinistra possível, com aqueles caminhões de oxigênio atolados na estrada, enquanto o povo de Manaus morria de Covid. Eles mandaram por querer pela estrada, para atolar na estrada, para criar essa comoção nacional sobre a necessidade da estrada. Podia muito bem ter mandado pelo Madeira. Isso foi um truque, isso foi de uma perversidade. De propaganda dizendo que estrada é progresso. Isso aí foi um desejo fabricado. O ser humano não inventou, o brasileiro não começou a sonhar do nada com estrada. Então falta também uma política, e isso é também uma crítica ao Lula e ao PT, uma política que faça o brasileiro sonhar com outra coisa, que não com estrada. Ao invés de ficar sempre se referindo. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E a estrada é um erro colossal, a gente já falou bastante sobre isso. Eu acho que a dificuldade da discussão quando ela se desloca para a hidrovia e não para a estrada é que aí a gente não está falando de um mecanismo que em si, né, faz um... Gente, tá uma confusão danada esse pedaço do Calma Urgente, porque essa discussão hidrovia ou estrada é ali no Madeira, né? Só que a hidrovia que foi polêmica na COP era o Tocantins, era o Tapajós. Então, vocês estão perdidos. Primeiro que a gente está falando de um modal de transporte claramente mais sustentável, que usa muito menos energia, tem menos emissão de gás carbônico, você tem um uso muito melhor da terra, você não está ocupando terra, literalmente cortando a floresta com estrada. Você não está cortando a floresta com estrada, mas você está cortando o rio com barcaça, explodindo pedrais, afetando toda aquela comunidade da beira do rio. Você não tem o efeito espinho de peixe da mesma maneira, então você tem muitas vantagens. E aí você dá uma resposta para um anseio que, beleza,
A estrada não aparece nas 10 primeiras prioridades quando você pergunta de forma livre quais são as suas prioridades, mas ela não deixa de ter um capital político e simbólico investido que pode ter sido construído ao longo de séculos, tem a ver com propaganda carrista, ao longo de décadas, não de séculos, mas tem também algo que é da ordem prática mesmo, de logística, de você estar inserido nas cadeias de produção e de escoamento de produtos e valores e serviços, tem vantagens, porque barateia a vida, porque faz com que esses insumos cheguem mais baratos, sim. E claro que a hidrovia não vai ser usada só para isso, e talvez nem prioritariamente para isso, mas ela será também usada para isso. E isso é interessante para uma população que hoje vive em relativo isolamento. Então, assim, eu não acho que dê para simplesmente descontar esse argumento e dizer que é só uma falácia que o povo quer. A vontade de não estar isolado, de melhorar a infraestrutura que te conecta com a sua comunidade vizinha, com o seu outro vizinho, com uma outra cidade, isso é uma coisa que está no coração de um modelo de desenvolvimento que hoje ele não tem muita alternativa que foi aplicada no mundo. Né? A gente fala, por exemplo, do modelo chinês como uma alternativa ao modelo capitalista ocidental clássico, e como a China tem conseguido se desenvolver e diminuir emissões de carbono, né? Pronto, agora essa história de que a China tá fazendo transição energética, que a China é ecologicamente adequada. Ai, meu Deus, daqui a pouco vão defender as linhas de trens, as ferrovias. A Alessandra, né? Os meninos parecem ter mais noção. Pelo menos a proporção de emissões de carbono em relação ao gasto total ao gasto total de energia deles. Esse modelo chinês, ele não prescinde de estrada, nem de hidrovia, nem de ferrovia e nem de muita infraestrutura pesada. Não Inclusive, precisa. no modelo chinês, não só se faria a hidrovia e a estrada e a ferrovia, como não se teria protesto em relação a essas coisas, porque você ia calar esse dissenso. Então, só quero dizer que, assim, a gente não está hoje com um modelo muito desenhado para oferecer alternativo à hidrovia. A estrada a gente tem, que é a própria hidrovia. Sim. A hidrovia, a gente chega numa outra coisa, que é outro modelo de desenvolvimento econômico como um todo que precisa ser desenhado, e ele não está na mão. Mas ele não tá óbvio. Mas precisa começar a estar, e a gente tem que dar respostas mais corajosas. Eu concordo com o que o Greg disse. A gente precisa urgentemente começar a falar que certas coisas não são mais possíveis, inspirar não renúncia, mas um desejo diferente. Porque aí, para dar a apuração que a Luísa fez aqui nos bastidores, olha só uma citação rápida de uma matéria sobre a construção de hidrovias e não de estradas, sobre um ribeirinho falando sobre a construção de hidrovia no rio Tocantins. Tem aqui comunidades enormes, indígenas, quilombolas e ribeirinhas, que vivem de pesca e dos hábitos com o próprio rio. Tem só um dado rápido aqui. Ele obra uma extensão de 177 quilômetros de explosão de pedras submersas. Caralho. E que ameaçam a fauna aquática amazônica. Não só o hábito de pesca de pessoas, comunidades quilombolas e tudo mais, mas a existência de espécies endêmicas nesses ecossistemas que não são hidrovias. São rios. São rios. E assim, eu sei que a China faz, não sei o que, mas assim, a gente está falando a Amazônia, que para bem ou para o mal, é o que sobrou de floresta em pé. É o que sobrou. Então, assim, lamento, mas não vai dar para fazer a mesma coisa que a gente fez na Mata Atlântica. Não dá mais. Não dá mais. E a gente já fez num território gigante da própria Amazônia, entendeu? Vai ter que ter um outro arranjo. Essas populações vão ter que ser compensadas de uma outra maneira, entendeu? Pois é. Mas não vai poder se inserir na comunidade de mercado para fazer um pequeno sudeste lá. Porque não mas vai aí rolar. Quando a gente introduz o TFFF e fala, vamos compensar essas populações a partir de um mecanismo que remunera a floresta em pé, também não pode porque é capitalista. Não. Aí... Negativo, Alessandra. Não pode porque o capitalismo não está interessado nisso, né? Tudo bem, quando você falou isso, não estava tão claro que iria flopar como está agora. Tá difícil, meu bem. Não. Bom, a gente vai encerrar com essa colocação. Não. Com 4 dólares por hectare é que não mas vai Bruno, mesmo. Não, você me desculpa, mas não, depende para onde o dinheiro vai. Porque 4 dólares por hectare, dependendo de para onde o dinheiro for, pode fazer muita diferença.
Sobretudo se quem a gente Não quer remunerar vai são as fazer muita populações. diferença. Bruno, Vai eu acho que governo. você tá. Sim, mas o governo pode alocar de acordo com aquilo que é prioridade para o povo brasileiro. E o povo brasileiro pode dizer, então a prioridade é compensar essas populações porque a gente está renunciando a um modelo de desenvolvimento que tornou outras populações de outras partes do Brasil mais ricas, isso é um fato. E ali a gente não vai aplicar esse modelo, a gente não tem uma alternativa muito bem desenhada, mas a gente precisa criar algum tipo de mecanismo compensatório. Se eu tivesse um exemplo histórico, onde o mercado financeiro e esse tipo de política realmente, assim, distribuiu e gerou e compensou e indenizou, eu ia assumir o seu otimismo. Mas, assim, a gente precisa pensar novamente, aí concordo, uma outra maneira de desenvolver, de pensar sobre isso, entendeu? De taxar onde esse dinheiro está, entendeu? De ir atrás desses produtores monocultores e criar uma cultura de produção de alimento sustentável que é rigorosamente possível. Para isso tem teoria, isso tem ciência, entendeu? Esse é o meu ponto. Porque se a gente fizer o argumento que essas populações têm o mesmo direito, cara, em tese tem. Mas a gente consegue oferecer algo melhor do que isso. Não é possível, entendeu? E, novamente, na Amazônia não cabe. Lamento, mas não cabe mais. Não cabe mais. Bom, gente, a gente tem que se caminhar para o final. Vocês têm algum livro para indicar? Muito bem, eu vou parando agora na hora das indicações de livro. Mas quem quiser ver completo o programa, inclusive sem as minhas interrupções, vai lá no Estúdio Fluxo, @Estúdio Fluxo, tudo junto, e procura o último vídeo deles, intitulado Chegamos ao Fundo. Eu vou arrumar minhas coisas e ir para a rodoviária, porque tá chegando a hora. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.